Gabarito da Educação, o seu guia para a educação em casa. Olá, famílias, tudo bem? Meu nome é Tainá Gava, sou neuropsicopedagoga, voluntária aqui do Gabarito da Educação. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre algo muito importante e que às vezes a gente esquece, que é a criação de uma rotina estável e saudável para o desenvolvimento das nossas crianças. Quando a gente fala em criar uma rotina para as crianças, a gente está proporcionando para elas não apenas um senso de segurança, de saber como as coisas acontecem, o que vem antes, o que vem depois, como é o dia a dia delas, a previsibilidade. Mas a gente também fornece uma base sólida para o crescimento intelectual, físico e emocional dessa criança. Você sabia disso? E algumas coisas são muito importantes nessas rotinas. Antes de começar a falar de rotina especificamente das crianças, é importante dizer que a rotina, ela é fundamental na nossa vida como adulto também. Muitas vezes a gente negligencia isso, mas é importante. E na vida da criança é mais ainda, porque a partir disso ela consegue ter uma liberdade, uma segurança para exercitar a criatividade, se sentir segura para se abrir emocionalmente, a questão do desenvolvimento da fala, motora, física, intelectual, tudo isso, muitas vezes a criança não consegue explorar pela falta da rotina. Acredita? Pois é verdade. Uma rotina estável é como um alicerce forte para uma casa. Se não tiver isso, fica difícil a gente construir o restante, né? Porque a rotina fornece uma estrutura e uma previsibilidade, algo que as crianças assim elas necessitam dessa previsibilidade. Porque com isso elas se sentem seguras e confiantes no ambiente que elas vivem. Então elas sabem até onde ir, em que momento ir, entendeu? Então assim, é muito importante. No contexto escolar, uma rotina bem definida ajuda as crianças a se concentrarem melhor nas aulas, aprimorando assim o desenvolvimento intelectual. Tanto é que na escola existe uma rotina, todos nós aqui estudamos, a gente sabe. Tem o horário de entrar, aula de matemática, depois vai vir a de ciências, na terça-feira já é a de português, e depois biologia, e tem o recreio ali no meio, e depois educação física. Existe uma certa rotina, e isso é importante que a gente leve, e não é à toa que isso existe, não é só por uma questão de logística. E é importante que a gente leve essa questão da rotina do ambiente escolar também para casa. Lógico, com as suas adaptações e inserindo alguns elementos que eu vou falar para vocês agora. Mas antes de chegar nesses elementos importantes que a gente coloque na rotina das crianças, é muito importante a gente falar para as crianças como é essa rotina. Então, lembra que tinha aquele programa Super Nanny, que aparecia no SBT, que criava, tinha um quadrinho da rotina? É importante para a criança. E desde muito jovem, ela saber, quando ela chega da escola, ela vai ter que tomar um banho, depois almoçar, depois isso, depois aquilo, espaço livre em que ela vai poder fazer alguma das atividades permitidas ali, ou criar, né? Então, assim, é importante que ela saiba dessa rotina, porque isso vai ajudar, inclusive, no sono, e o sono é reparador e ajuda a fixar conteúdos que ela aprendeu durante aquele dia. Então, é muito importante que a criança saiba dessa rotina, tá bom? Com antecedência e sempre bem explicitada ali. Bom, é muito importante a gente reservar dentro dessa rotina tempo para brincadeira. Hoje a gente não dá tanta importância para o brincar, e brincar é fundamental na infância, fundamental. O jogo, a brincadeira, é uma linguagem natural das crianças. E esses jogos, essas brincadeiras, elas permitem que as crianças tenham um desenvolvimento social, emocional, físico, de uma forma divertida, que ela nem saiba que ela está aprendendo. Então, ali, ela consegue fazer questões muito importantes de interação, de criatividade, de noção espacial e muitas outras coisas que a brincadeira fornece. E é importante que a gente coloque essa brincadeira como rotina na vida das crianças. Não é, uma vez por semana eu vou levar você no parquinho para brincar, só ali ela brinca. Depois eu só vou colocar. Porque eu preciso que o meu filho aprenda muito, então ele tem que estudar, ler, não sei o quê. Isso tudo é muito importante, mas precisa do tempo do brincar, tá bom? E depois a gente vai fazer alguns vídeos aqui falando dessa importância, mas eu gostaria de pontuar que é importante colocar isso na rotina diária da criança, tá bom? A gente também deve incentivar a dedicação a atividades religiosas, se for parte da tradição familiar aí de vocês. Porque
é muito importante porque fornece um senso de comunidade, de valores inegociáveis, importantes, fundamentais. Então, é muito importante a gente inserir isso na rotina. Uma forma muito fácil de fazer, se você já não tem esse costume na sua casa, é, por exemplo, inserir a leitura ou escuta de alguma música, de um trechinho da Bíblia, por exemplo, revistinhas, mas uma mais fácil ainda, que é muito comum dentro da nossa tradição brasileira, é a questão da oração ali antes de dormir, né? É, antigamente tinha-se bastante o costume de fazer isso, e é tão legal porque naquela oração ali a criança consegue expressar gratidão, pensamentos de valorização do que foi bom no dia dela, revisitar coisas que talvez não tenham sido tão legais, interceder por um amigo. Então, olha quantas coisas a gente já está trabalhando aí, né? A linguagem, a memória, a empatia, tudo com uma oração ali antes de dormir. Lógico que, dependendo da sua religião, como for, você vai ver a melhor forma de inserir isso na rotina da criança. A música é uma outra ferramenta muito poderosa no desenvolvimento infantil. Estudos já mostram que a exposição à música desde cedo pode melhorar a habilidade cognitiva das crianças, além de estimular a criatividade e a expressão emocional. É importante colocar, inserir a música na rotina, e isso não é difícil. Não precisa ser, vamos parar aqui um momento e vamos escutar essa música. Silêncio. Não precisa ser assim. Pode ser uma música de fundo. Então, enquanto você faz essa atividade, é essa música aqui que vai estar tocando. Isso é muito interessante. E é importante frisar aqui nesse momento que a escolha da música é essencial. Não é qualquer música, é música de verdade. E aqui eu não estou criando nenhum tipo de preconceito nem nada disso. Existem momentos para outros tipos de música, se for aí da rotina de vocês, da vida de vocês, se vocês acham que é interessante músicas com essas batidas eletrônicas, essa loucura toda. Mas para a proposta aqui da criação de uma rotina saudável, é importante músicas calmas, músicas clássicas, músicas que não só tenham uma letra edificante, né? Às vezes não é uma música clássica, mas tem uma letra edificante, mas tenha uma batida, uma melodia legal que acalme, tá? Existem músicas que hoje em dia, sinceramente, a gente escuta dentro de casa que deveriam ser escutadas só numa rave, nem se deveria ir numa rave, mas vamos parar de polêmica por aqui. E eu falo isso com todo o carinho do mundo, porque música é frequência. E muitas vezes a gente está expondo as nossas crianças numa frequência que vai deixar elas aceleradas, irritadas, nervosas, ansiosas, que percam o sono. E aí a gente não sabe o que é. E é a música que ela está consumindo, porque aquilo entra. Então, por que não colocar uma música que acalma? No próximo vídeo eu posso falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive em sala de aula, porque também sou professora atuante na rede pública, com a inserção de música de fundo, assim, durante as aulas. E, assim, é transformador. Então, é um ponto importante de a gente pensar de inserir ele na rotina. Às vezes é bom até para a gente. A gente que é adulto, a gente não sabe quão bom é. E muitas dessas coisas que a gente está conversando aqui sobre inserir na rotina das crianças vai acabar virando parte da rotina aí da família. E vocês vão ver um ganho familiar muito grande e às vezes nem vão entender por quê. As amizades também desempenham um papel assim crucial no desenvolvimento das crianças, porque tratam ali de questões emocionais e sociais. Então, é importante que reserve um tempo para que as crianças brinquem e interajam com amigos, porque isso vai desenvolver habilidades sociais, de empatia, de cooperação, enfim. E é importante que sejam amigos. A gente sabe que muitas vezes, meu filho já brinca com o irmão, meu filho já brinca com os priminhos que vêm aqui em casa. Muito legal, é bacana, é importante isso. Não só o brincar com alguém, mas também brincar sozinho, é um momento interessante. Mas brincar com amiguinhos de fora do núcleo familiar é muito interessante porque vai expor essa criança a conflitos que às vezes eles não vão ter no núcleo familiar, porque existem valores que são muito firmes ali, muitos
da família, sabe? Que já estão muito enraizados, e aí, às vezes, com um amiguinho, ele já vai ter aquela questão: olha, isso aqui na minha família pode, na sua não pode. Alguns conflitos que é importante para ele aprender a lidar com eles, tá? E até outros conflitos menores, assim, quando a gente fala em conflito, a gente não está falando briga, cair no soco, não é isso. É se deparar com uma situação diferente do previsível que ele tem ali com pessoas que têm uma criação similar à dele, por serem da mesma família, serem da mesma base. Coisas simples, gente, coisas simples como, por exemplo, na minha família existe tradição de não almoçar tomando água ou qualquer tipo de bebida, por exemplo. E aí, na família do meu amiguinho, a tradição lá é que toda vez que eles comem, eles tomam um suco. Uma coisa simples, pra gente é tão besta, mas a criança precisa aprender a lidar com esse tipo de situação, tá? De diferenças. E, lógico, essa questão da interação com amigos não precisa ser inserido, diferentemente da brincadeira, ali todos os dias na rotina da criança, mas ela precisa fazer parte da rotina semanal ali da criança, sim. E é claro que no nosso mundo digital é importante colocar bem claro dentro da rotina o tempo de uso de tela, limitar esse tempo de uso da tecnologia. A tecnologia é muito importante se usada dentro de alguns limites, e há muito estudo hoje que prova que o uso excessivo, principalmente ali na infância, causa, gente, assim, perdas irreparáveis, de verdade. Isso é um assunto para o próximo vídeo, mas é importante a gente limitar bastante. Para cada faixa etária existe o tempo máximo de acesso a isso. É importante que você pesquise. A gente vai fazer vídeos aqui falando sobre isso, mas pensa com carinho sobre isso. A gente está se expondo muito, a gente está se prejudicando enquanto adulto, mas a gente já existe algumas coisas formadas, né? Que elas podem ser danificadas, mas não vai ser com a severidade que é numa criança, em que não existem alguns certos circuitos formados. Isso a gente está falando física, biologicamente falando mesmo. Alguns circuitos ainda não foram formados e estão sendo destruídos caminhos para que eles se formem. E aí depois como a gente faz? Então é importante a gente dar uma atenção a isso. Bom, em resumo, criar uma rotina estável e saudável com esses pilares, né, das atividades escolares, mas também ali das brincadeiras, dedicação religiosa, música, tempo para amizade e limite de uso de eletrônicos, vai ajudar a gente a fazer essa criança ter um bem-estar de forma global, né? E uma rotina equilibrada não apenas ajuda no desenvolvimento intelectual, como a gente viu aqui, mas também no desenvolvimento físico, emocional e principalmente reduz a ansiedade, que é um problema muito grave que a gente tem com as nossas crianças hoje. Reduz essa ansiedade, aumenta a atenção. Muitos diagnósticos hoje de crianças têm crescido, você deve perceber aí, de alguns transtornos de ansiedade, de hiperatividade, de falta de atenção. Muitos deles têm a ver com o meio em que a criança está inserido. Então, a gente fazendo essas rotinas, criando essa rotina mais saudável, a gente vai ajudar bastante as nossas crianças. Então, a gente vai proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para que elas se desenvolvam e floresçam aí cada vez mais. Muito obrigada pelo seu tempo, espero vê-los numa próxima e que essas informações tenham sido úteis. Tenha um ótimo dia!